Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Lembre-se também do nosso portal de saúde, www.biomedicosaude.com.br. E, é claro, do nosso canal Biomédico, onde você pode assistir esse programa, assim como todos os outros, tá bom? Então, hoje, falando sobre acupuntura na saúde, hoje falaremos sobre a lombalgia na acupuntura. Isso mesmo, a lombalgia, você pode e deve ter o benefício da acupuntura para te auxiliar, para eliminar ou até mesmo ter a analgesia, a eliminação da dor. Para isso, estamos aqui com a doutora Angélica Gusson, biomédica, especialista em acupuntura e empresária aqui na cidade de Bauru. Doutora, muito obrigado pela presença e pela participação. Eu é que agradeço, Liz, mais uma vez. A gente que agradece bastante. Doutora Angélica, primeiro de tudo, vamos falar para os nossos telespectadores o que é a lombalgia. A lombalgia é a famosa dor na lombar, né? Das algias, né? Mas dentro da acupuntura, a gente trata a lombalgia, a gente trata toda a coluna, toda a extensão das costas, né? Então, que é o que normalmente a pessoa fala, eu tô com dor nas costas, a gente vai tratar lombalgia. Entendi. Doutora, a origem dessa dor, a gente vai conversar um pouco mais no programa, na prática, né, na clínica. Você percebe, existem muitas pessoas que sofrem com esse tipo de dor, é isso mesmo? Ah, sim, nossa, dá para contar nos dedos quem não tem dor tem na coluna, né? desconforto. Isso, quer seja por motivo de trabalho, às vezes a parte ergonômica, quer seja por ficar muito tempo num ar-condicionado, né? Enfim, são vários os motivos que fazem a pessoa ter a famosa dor nas costas, né? A lombalgia, né? E a acupuntura, ela pode ajudar? Com certeza, né? Então, entre 10 pacientes que procuram tratamento, pelo menos 6 reclamam de dor na coluna, né? E tanto na parte cervical, torácica ou a lombar, mas realmente a lombar é a principal. Porque acredito que é o que tenha mais a sobrecarga, não é? Isso, que tem mais impacto também, né? Algumas pessoas com sobrepeso, outras pessoas que fazem movimentos errados, pegam muito peso, né? Então sobrecarrega muito a lombar. Doutora, mesmo vou dar um exemplo, a pessoa travou, a famosa travada, né? Ela tá lá, ela chega... Acontece dela chegar, por exemplo, quase que imóvel já e sair aconteceu. andando? Acontece, ela não sai andando assim 100%, né? Sendo assim bem sincera. Sim, mas, por claro. exemplo, na primeira sessão, né, durante a duração ali da sessão, a pessoa tem que ter uma analgesia, ela tem que sair pelo menos, né, uns 50%, 60% melhor do que ela veio. Então, por exemplo, uma pessoa que trava, a gente tem um pontinho nessa região aqui, entre o nariz e o lábio, né, chamado VG26, que é um ponto para destravar a coluna numa emergência. Sério? Então, Sério. A pessoa está na coluna e ela vem destravar aqui próximo ao nariz. Isso, a gente aciona esse ponto. Mas não adianta também a pessoa em casa querer fazer isso, né? Não, por favor, não façam isso em casa. Né? Então, tem uma técnica específica para fazer isso, mas é um ponto muito legal. Só para dar aquela destravada e depois uma coisa muito bacana é a gente né, conseguir fazer a pessoa deitar na maca, né, e colocar ventosas, fazer moxa, mas tudo vai depender de onde vem essa dor, né? Tem que fazer uma análise, diagnosticar, assim que a gente fecha o diagnóstico, a gente começa a utilizar o material. Legal. Doutora, na dor na coluna, ela está associada a uma ergonomia, né, a uma questão, às vezes até ergonômica, ou pode ter outros fatores envolvidos? Pode ter vários fatores, Certo. mas, por exemplo, já me aconteceu de tratar paciente que foi fazer academia, né, não teve não podia fazer, acabou forçando muito, né, a coluna lombar, e aí precisou de tratamento. A gente tem casos lá no consultório de pessoas que ficam muito próximas a ar-condicionado, trabalha com ar-condicionado bem em cima, e isso piora um pouquinho a dor. Isso também pode piorar bastante as dores da pessoa por causa da friagem do ar-condicionado. Então, assim, uma pessoa que já tem
já tem uma facilidade com algumas patologias, qualquer arzinho que ela tomar, a dor vai piorar. Doutora, existem diversos tipos de causas, assim, quais os principais? Diversos tipos. Então, essa questão de ergonomia, tem os fatores genéticos também, porque, por exemplo, tem algumas síndromes que vão acabar afetando a coluna, né? Escoliose, lordose, cifose. As próprias né? malformações. Isso, as malformações. Então, por exemplo, tem tratamento para a pessoa que tem uma má formação, é um tratamento com pontos de uma determinada categoria, né? Tratamento para a pessoa que adquiriu aquela dor, por exemplo, pegando um peso, mas aquilo não é crônico, é um outro tipo de tratamento com pontos de outra categoria, né? Então, são, assim, vários os motivos que pode fazer a pessoa ter dor na coluna. E também com relação à idade, né? Isso. A idade vai chegando, natural. Isso. O corpo vai se desgastando realmente naturalmente e aí vão aparecendo mais dores, inclusive a lombalgia. E mesmo para essas pessoas, doutora, o tratamento é recomendável? É recomendável, com certeza é recomendável. Por exemplo, na terceira idade, a gente usa muito agulha e moxa, né? Porque geralmente a terceira idade precisa de energia. O que a moxa faz? A moxa dá mais energia para a pessoa. Além de causar todo o efeito de analgesia, a artemisia, né? Que a moxa é feita dessa erva chamada artemisia, vai proporcionar muito mais energia que a pessoa vai perdendo com o passar dos anos, né? Ela dá aquele up na pessoa, né? Então tem uns pontos específicos também na lombar para a gente usar moxa, que é ótimo para isso. Muito bom. Doutora, é verdade que no tratamento é possível então usar as ventosas? Sim. O que elas vão provocar? O pessoal gosta muito do uso de ventosa, né? Primeiro porque a ventosa causa um relaxamento muito grande, né? Segundo porque a hora que a ventosa faz aquela sucção na pele, né? O que são as ventosas? São aqueles cubinhos, né? Aqueles potinhos, pode ser de vidro, pode ser de acrílico, a gente coloca na pele e suga um pouquinho da pele. Aquela região onde a ventosa fica, vai ter uma circulação muito maior, porque tem vasodilatação. Então, a maior circulação de sangue melhora a dor, porque vai desestagnar a energia naquele local. A gente melhora o pH sanguíneo, com toda certeza, isso também melhora a qualidade do sangue, muito. Diminui muito as dores, né? E sem contar que a ventosa também elimina muitas toxinas através da pele. Exato. Né? Para quem tem dores na coluna, né? Utiliza-se muito somente as agulhas, você citou, ou também existem alguns outros pontos específicos? Agulha, ventosa, moxa, mas, por exemplo, às vezes a pessoa vê em figuras da internet, né, aqueles tratamentos que a pessoa está assim virada de bruços, né, de costa, e aquele monte de agulha não necessariamente é desse jeito. Porque eu já vi, a gente já observou bastante, aquilo de fora a fora, né? Sim, Às vezes assusta um pouquinho. É isso, às vezes assusta. Lembrando, a agulha é bem fininha, né? Isso, mas de forma geral, a gente tem os pontos de dor, que são os pontos que a gente pressiona e a pessoa sente bastante dor, que são os pontos ASH, né? E a gente tem os pontos específicos. Então, não necessariamente a pessoa que vai fazer o tratamento com a acupuntura, né, principalmente na região da coluna, né, a região lombar, ela vai precisar de todos aqueles pontos, né, vai ficar como um porco-espinho ali. Não. Então varia de paciente para paciente. Varia muito, mas de forma geral a gente usa bastante ponto específico. Ponto que é mestre de ossos, por exemplo, né, B11 é um ponto ótimo nas costas para a gente tratar tudo que diz respeito a osso, né? Então, não se assustem, não é desse jeito que a gente vai ficar completamente lotado de agulhas, que nem sempre é assim. Doutor, tem alguma contraindicação? O uso das agulhas? Não, a questão da lombalgia. Não, né? Não. Por exemplo, qualquer pessoa que tiver dor na coluna, qualquer tipo de dor na coluna, é possível fazer acupuntura. Claro que algumas pessoas a gente vai tomar cuidado para, por exemplo, no caso gestante, né? Alguns pontinhos não vamos usar. Crianças, a gente dificilmente vamos colocar agulha, a não sei que a criança já seja maiorzinha e deixa, mas pressupõe que
Para a criança ficar deitadinha ali na maca 20 a 30 minutos, ela já tem que ser maiorzinha, né? Entendi. Então a gente usa stipper, usa o raio-A, usa magnetoterapia, outras coisas, né? Ou então a auriculoterapia. A auriculoterapia é ótima também para tratar dores na coluna. Dentro da auriculoterapia a gente consegue tratar a coluna inteira, inclusive nervo ciático. Entendi. Doutora, mesmo dentro, a gente está falando da lombalgia, mas a dor na coluna em geral, então uma dor no ombro que pode irradiar, a gente sabe de alguns casos, a pessoa às vezes está com dores nas pernas, né, ou na perna esquerda, ou na perna direita, e a gente sabe que às vezes isso vem oriundo da coluna, Sim. né, vem de algum mau posicionamento e tal. Então isso também pode ter ajuda, né? Com certeza, com certeza. Se a pessoa identificar que, ou já está acostumada, e fazer uma anamnese, observar o histórico que foi de algum posicionamento, um mau jeito que dormiu, ela também pode ter o auxílio. Isso, pode sim. Por exemplo, já teve paciente que foi com torcicolo, coloquei as agulhas, fiz um relaxamento muscular com as ventosas, o paciente não voltou mais, porque o torcicolo foi aquele momento só, né? Ele não tinha sempre o torcicolo, foi só naquele período, né? Ele ficou muito exposto ao vento, então tratou, não se tornou não era uma coisa crônica. Que ótimo. Doutor, a gente está indo por intervalo, mas antes eu quero deixar aqui uma pergunta sobre as dores crônicas, né? É possível tratar dores crônicas e ainda se esse tratamento é longo? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando da acupuntura na saúde, sobre a lombalgia em geral, né? A questão ergométrica, muito importante as dores nas costas, muitas pessoas que sofrem com isso, então você que está nos assistindo nesse momento, às vezes está deitado no sofá, tem um posicionamento errado, né? Mas sofre muito com isso, isso tem cura, isso tem tratamento, você pode ter o alívio da tua dor através da acupuntura. Estamos aqui com a doutora Angélica, falamos antes do intervalo já muito sobre isso. Doutora Angélica, a pessoa que já tem essa dor crônica, né? Ela tem isso há vários tempos, há muito tempo, perdão, e tem gente que já tomou posse da dor.
acostuma, fala que é assim Acostumou, falou, mesmo. não, eu sempre tive essa dor, minha dor é crônica, se eu for lá no consultório, eu vou levar muito tempo. Fala Como que não tem funciona? jeito. Não tem jeito. Como que funciona, doutora? É possível tratar dores crônicas? Sim, é possível, né? Até porque a maioria das dores, você começa a sentir, passou ali de uns 3, 4 meses, ela já é uma dor crônica, Já é uma né? dor crônica. Então, a pessoa que se acostumou com a dor, né? Ela não deveria se acostumar, ela deveria o quê? Sempre pensar, não, há possibilidade de melhora. E dentro da acupuntura, a grande maioria das dores que a gente trata acaba sendo dores crônicas. Porque como você disse logo no início, né? As pessoas costumam retardar muito a busca pelo até o tratamento. Final, né? Quando não dá mais conta, se entopem de remédio, como acho que a doutora mesmo já citou, né? A própria questão da medicação, ela é importante, mas ela não pode ser a única, né? Isso não pode, porque sobrecarrega os órgãos, né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, mesmo no caso das lombalgias, né? As pessoas que chegam no consultório relatam assim quantidades grandes de anti-inflamatórios que tomam, né? O anti-inflamatório vai causar uma sobrecarga tão grande no rim, né? A longo prazo isso não é legal. A gente pode, algumas pessoas com mais sensibilidade pode ficar realmente com problemas mais graves, né? Evoluir a gravidade das patologias. Então, realmente buscar antes do fator se tornar crônico é melhor, mas mesmo que já se tornou crônico é possível. A analgesia, ela vai ocorrer tanto para a parte crônica quanto para aguda. Isso Bacana. Com certeza vai ter. E o tratamento é longo, doutor? Depende. Depende de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, tem gente que é impressionante. A gente, depois da anamnese, a gente fica ali pensando, nossa, esse paciente vai levar muito tempo para melhorar. Dali umas 2 ou 3 sessões, a pessoa relata que está ótima. Quanto né? tempo leva uma sessão, doutor? Leva em média 1 hora. Mas também depende, porque, por exemplo, em 1 hora é o tempo da gente colocar as agulhas, tirar as agulhas, ver como é que a pessoa está. Se ela não respondeu, a gente introduz algum outro material, por exemplo, o equipamento, né, o raio-A, ou então as ventosas, a gente vai complementando até pelo menos a pessoa sair do consultório 60% ou até mais, melhor. Né? Até porque quando a pessoa vai procurar um tratamento, Luiz, ela não quer sair, não adianta a gente falar assim para a pessoa, olha, hoje você vai ter uma melhora de 10%, e você volta e a cada vez que você voltar, você vai ter uma melhora de 5%. Entendi. Né? Nós não temos essa cultura. As pessoas com dor, elas têm pressa. Então, muito. a pessoa quer melhorar logo. Então, a pessoa acaba ficando lá, às vezes até mais que 1 hora, às vezes 1h30, até ela ter pelo menos uns 50%, 60% de melhora. Quanto tempo começam a aparecer os primeiros os efeitos, geralmente, então, na média? Na média, Na assim, média. depois de umas 5 sessões, mais ou menos, né, começam a aparecer ótimos efeitos. Mas eu tive uma paciente recentemente, que ela ainda é paciente, né, não dei alta, porque ela ainda precisa de cuidados, mas ela foi fazer acupuntura, ela não conseguia praticamente colocar os pés no chão, porque ela tinha dor na coluna, dor no nervo ciático, né? E depois da 4ª sessão, ela já estava indo para o forró. Tá vendo? Então, tudo depende muito, né? Então, quando o paciente relata, olha, eu melhorei assim, 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 a gente fica muito feliz, mas sempre orienta. Bacana. Vamos continuar para você sempre se dar manter. continuidade para buscar aquela qualidade maior. Isso, então isso vai variar muito. Tá. Mas numa média, assim, de 5, 10 sessões, né? Uma média que a pessoa já vê uma evolução muito grande. Doutora, no geral, né, a gente tem inúmeras pessoas com problemas, patologias em coluna. Grávidas, por exemplo. Sim. Grávidas com dores na coluna. Grávidas Podem, têm muita dor na coluna. A gravidez geralmente aumenta o peso, tem uma Sim. carga maior, né? As grávidas, elas podem fazer acupuntura? Sim, podem fazer. As grávidas com certeza podem fazer. A gente toma, como eu disse anteriormente, só alguns cuidados de alguns pontos, né? Para não estimular parto precoce, nada disso. Apesar que
para um ponto de acupuntura. Estimular o parto precoce também é muito difícil. Mas a gente toma todas as precauções possíveis, né, que constam na literatura, para isso não acontecer. Mas pode fazer, a grávida inclusive, além do sobrepeso, né, ela acaba entortando muito a coluna, né, porque ela joga todo o peso para trás por conta da barriga, né, então isso causa muito desconforto, muita dor na lombar mesmo. Bacana. Por que fazer acupuntura, doutora, é a melhor opção? A acupuntura é a melhor opção porque não há nenhum tipo de efeito colateral. Pode procurar em qualquer literatura, não há efeito colateral. A acupuntura não trata a doença, trata a pessoa. Então, o que é tratar a doença? Eu fazer alguma coisa para dar aquela mascarada na sintomatologia e deixar por isso mesmo. A acupuntura não faz isso. A acupuntura vai tratar a causa, né, o porquê que aquilo está acontecendo, que é a melhor coisa. Então, olha, trata a causa, não há efeito colateral. A acupuntura causa relaxamento, diminui a quantidade de estresse, promove a liberação de endorfina, serotonina, né, melhora o humor com isso, né, enfim. E a acupuntura também não tem limite de idade, nem máximo nem mínimo. Então, qualquer pessoa, mesmo os bem pequenos, os bebês, podem fazer acupuntura. Maravilha. Doutora, eu queria que a senhora, né, desse um exemplo sobre melhora, um caso específico de uma paciente. Quero que a doutora fale assim, olha, óbvio, sem citar nomes, mas de uma paciente ou um paciente que entrou de uma certa maneira, estava com uma dor X e saiu de lá Y, melhorou da forma Z. Fazendo um favor. Tem alguns casos, né? Por favor. Mas, por exemplo, um caso que foi bem bacana, assim, tratar, foi de essa senhora que eu comentei há pouco, né? Certo. Que ela ainda está fazendo tratamento, é uma pessoa muito querida, uma paciente muito querida. E ela tinha várias dores, inclusive que ela sentia fisgar a perna, né? Mas tudo oriundo da coluna mesmo, né? Da lombar, nervo ciático, né? E em poucas sessões, o corpo dela já começou a reagir de uma maneira muito bacana. Que bacana. Né? Então, ela foi para festa, né? Consegue se divertir agora. É uma senhora de 70 anos, então a gente percebe o seguinte... Os pacientes com mais idade, por exemplo, 80, 90 anos, eles não podem desistir de tratamento. Não podem desistir, porque sempre é possível melhorar e melhorar muito, né? Então, essa paciente, né, como eu disse, é um caso assim muito especial, né? Que além de ser uma paciente muito querida, é uma paciente que teve uma evolução rápida. E ela foi um caso que você observou tudo isso. Sim, consegui observar tudo isso. Muito bom. Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer aí mais uma vez. Já tratamos de tanta coisa aqui com a acupuntura, né? Já falamos tantos assuntos. Desde a enxaqueca, já falamos muito insônia, agora, né, já foi a lombalgia. Enfim, quero agradecer muito sua parceria, sua presença. Já fica aqui o convite para o nosso próximo programa. E o canal está aberto aí para suas mensagens finais, por favor. Bom, eu como sempre agradeço ao programa, agradeço ao Luiz pela oportunidade, essa parceria maravilhosa que é você poder falar do seu trabalho, você poder divulgar qualidade de vida e dizer para as pessoas o seguinte, é possível, né? A vida, a qualidade de vida da gente só encerra se a gente quiser. Com certeza. Né? Então, se a gente quiser melhorar, só pelo fato da gente ter esse pensamento na melhora, já foi 50% da melhora. Né? Metade da melhora já aconteceu aí. Antes mesmo dela acontecer fisicamente, nosso pensamento conta muito. Então, não se acostume com a dor, faça acupuntura, acredite em você, você pode melhorar. Não se acostume com a dor. Sensacional, antes final. Doutora, mais uma vez, obrigado pela presença. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Mande seu e-mail, mande suas sugestões e lembre-se, Biomédico Saúde, praticando qualidade de vida, uma boa vida a todos. Um grande abraço.